Os jovens de Taiwan estão passando por um período muito difícil de se viver. Mesmo com sonhos vivos e uma educação muito boa, eles enfrentam uma realidade de salários baixos, alta competição e precisam muitas vezes de vários empregos só para sobreviver. Nesse vídeo eu quero me aprofundar um pouco nas histórias de alguns desses jovens e te mostrar que nem tudo que você vê pela internet é de fato a vida real. Eu também vou te mostrar como que é a verdadeira vida sofrida dos jovens de Taiwan. Meu nome é Simon, você tá no Aqui Eu Te Mostro, e se prepara porque o vídeo de hoje vai abrir os seus olhos para um mundo que você ainda não conhece. O caso de Wang. Wang, um jovem graduado em radiodifusão por uma universidade taiwanesa, vive um problema constante entre os seus sonhos de infância e a sua dura realidade de vida. Quando ele passa de moto pelo cinema, ele observa os pôsteres de alguns filmes ali iluminados e tudo é muito bonito. Só que daí ele lembra o seu desejo de criança de criar filmes que toquem no coração das pessoas. Porém, a vida o levou a trabalhar como entregador na plataforma Uber Eats, só para que ele pudesse complementar sua renda em um país que é extremamente caro de se viver. E a história de Wang não é um caso isolado. E não, isso não é falta de educação ou de formação. Todos os anos, o país produz mais de 200 mil universitários formados. E a verdade é que em Taiwan, mais da metade da população tem um diploma e é formada em uma faculdade. O que é um número bastante alto, inclusive maior do que os Estados Unidos. O triste disso tudo é que, assim como nós já falamos em vídeos passados, países asiáticos com a alta taxa de formação não aumentam na mesma proporção as oportunidades de trabalho. Então eles têm muitos jovens formados e poucas vagas de emprego para esses jovens. Isso tudo faz com que ter uma formação no país já não seja um diferencial, e sim uma coisa qualquer. Para aqueles que vivem nessa situação, mais educação e formação significa basicamente mais competição para essas vagas que realmente pagam bem. E não tem muito o que se fazer para se destacar, porque todo mundo já está dando o seu melhor. Imagina você estudando a sua vida inteira para uma prova que vai decidir o seu futuro. Você se dedica muito, estuda desde a sua infância, desde criança. Quando você chega lá e faz a prova, você percebe que todo mundo fez o mesmo que você. E por terem poucas vagas, você acaba sendo reprovado. Eu sei, essa é uma realidade bem triste e bem injusta para esses jovens, mas isso realmente acontece. Caso Wang. Múltiplos empregos para sobreviver. Desde a graduação em 2021, Wang trabalha como produtor de vídeo para uma startup de mídia. Porém, com um salário mensal de 26 mil dólares taiwaneses, que dá cerca de 4.370 reais, porque todos os custos de vida são muito altos para um salário desses. Além de entregador, ele trabalha como lavador de pratos em um restaurante e no seu tempo vago faz traduções para uma série de televisão. Tudo que eu faço é para ganhar o máximo de dinheiro possível para sobreviver, disse Wang. O seu sonho de fazer filmes está em espera ainda, e ele se questiona se de fato ele vai conseguir realizá-lo algum dia. Eu quero fazer filmes para tocar o coração das pessoas, mas eu não tenho certeza se algum dia eu vou conseguir alcançar esse meu sonho. A Era de Ouro acabada. Mas por que Taiwan chegou nessa situação? As coisas sempre foram assim? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar no tempo e viajar até Taiwan dos anos 60 a 80. Taiwan foi e é um país muito rico. O rápido crescimento econômico que o país experimentou a partir da década de 60 fez com que o território fosse nomeado de um dos 4 tigres asiáticos. No auge desse crescimento, ali por volta dos anos 80, a economia do país cresceu quase 15%. Ou seja, o país estava crescendo de forma muito saudável a sua economia. E o mais impressionante é que de 1978 até 1988, a taxa média anual de crescimento do salário foi superior a 12%, segundo Li Chen, que é um professor da Universidade de Cultura Chinesa. Ele chama esse período da Era de Ouro do Crescimento Salarial na história pós-guerra de Taiwan. Durante esse período, as pessoas desfrutavam de uma qualidade de vida muito elevada, com salários em constante aumento e oportunidades de emprego muito abundantes. As famílias podiam sonhar em adquirir imóveis, investir na educação dos seus filhos e, quem sabe, ter uma estabilidade financeira que parecia uma coisa garantida para sempre. Bom, era uma época que os jovens ingressavam no mercado de trabalho
com a certeza de que poderiam construir uma vida próspera e segura. Porém, o cenário econômico mudou muito nas últimas décadas. O crescimento da economia parou, os salários se estagnaram e a pressão para obter uma educação superior, um diploma, aumentou muito, levando o país a ter um grande número de pessoas graduadas competindo por um número muito limitado de empregos que pagam bem. E é nesse ponto que a gente chega. Mesmo com todo esse problema de poucos empregos para muitas pessoas formadas, os taiwaneses ainda continuam insistindo na ideia de que ter um diploma é uma saída para o sucesso financeiro. E existe uma razão para isso: a pressão social. A pressão social é a razão pela qual mais jovens taiwaneses estão buscando o ensino superior. Isso são palavras de Hun Qing-shu, que é diretor de pesquisa de uma ONG do país. Houve uma era em que ter educação superior levava a um emprego estável e renda maior. Essa renda era mais que suficiente na maioria das famílias, e isso levava elas a desejarem uma educação melhor para os seus filhos. Por causa dessa ideia antiga de que faculdade levava sucesso na vida, mais e mais faculdades começaram a surgir no país, saindo de um número de 57 universidades lá em 2001 para 126 em 2021, o que é um salto muito grande no número de escolas no ensino superior. Além disso, o próprio sistema educacional do país facilitou muito para os alunos ingressarem na universidade. Então isso acabou superlotando as escolas de estudantes durante esse período. Além desse monte de estudantes bem qualificados para trabalho, outra coisa que aconteceu no país e que explica aí os salários muito baixos é que os empregadores provavelmente já estão cientes de que o mercado está cheio de gente querendo emprego. E mesmo que eles ofereçam salários baixíssimos, até para profissionais que deveriam ser mais bem pagos, vai ter gente que vai aceitar aquele pouco dinheiro. Então as empresas não se preocupam tanto com isso. Uma professora disse ter ficado em choque quando um dos seus alunos graduados disse que o salário mensal como editor era de apenas 20 mil dólares taiwaneses, o que equivale a uns 3.400 reais atualmente. E é um valor muito baixo para o país. Eu senti uma profunda frustração, diz ela. Como alguém pode sobreviver em Taipei com esse salário? Por mais difícil que seja de acreditar, muitos vivem. Na verdade, sobrevivem. Escolhas difíceis. Trabalhar fora da área de interesse. Para Wang foi realmente difícil encontrar um emprego após a graduação. No mercado e na indústria de mídia, que é onde ele se formou e queria trabalhar, é um local que tem pouca demanda de novos profissionais. Então ele teve duas opções: permanecer na indústria, mais alinhado à sua paixão, ou procurar carreiras relacionadas ou parecidas com o que ele queria fazer. Foi aí que ele acabou indo trabalhar em uma startup de mídia, onde as suas tarefas incluem não apenas edição de vídeo, mas escrever propostas, gerenciar eventos e até mesmo lidar com estratégias de marketing. Se eu escolhesse trabalhar apenas na mídia visual, o salário inicial seria de apenas 26 mil dólares de Taiwan, o que daria uns 4.300 reais, disse ele. A diferença entre essas duas opções, especialmente quando eu estava precisando de dinheiro, foi o que me fez pensar sobre qual era mais adequada. A diferença entre essas duas opções e os salários, especialmente quando eu precisava de dinheiro, me fez pensar sobre qual era de fato a mais adequada. O mais triste é que, mesmo optando pela que pagava melhor, o salário atual dele não é o suficiente para viver bem, e ele é forçado a complementar sua renda com outros tipos de bicos. Como todo estudante, além das despesas de vida, Wang tem empréstimos estudantis da faculdade e mais dívidas pessoais para pagar. Então, para economizar dinheiro, ele continua a morar com seus pais em Taoyuan, que é uma cidade muito distante, e viaja todos os dias de ônibus para Taipei, que é uma cidade que fica a quase 3 horas da sua casa. E assim, ele consegue economizar praticamente 3 mil dólares taiwaneses, e dá uns 500 reais por mês. Uma quantia que pode até mesmo parecer pequena para você, mas que já faz muita diferença para ele, já que quase 30% do salário dele é só para pagar empréstimos e dívidas. Se eu me sinto mais cansado que os outros? Sim, disse ele, mas essa é uma escolha que eu fiz. Expectativa versus realidade. Salários baixos persistentes. Se você está achando que essa situação já está muito ruim e pensando que talvez dê para ganhar mais com a experiência, a situação fica ainda pior. Além de um salário baixo baixo, os recém-formados podem ter que lidar com salários que vão continuar baixos mesmo após anos de experiência na indústria.
Levou 4 anos para uma jovem chamada Cal, de 30 anos, desistir de ser engenheira em uma empresa global de bicicletas. Naquele ponto, o porquê dela desistir desse emprego é que mesmo com todos esses anos de experiência, ela ainda ganhava um salário muito baixo, de apenas 32 mil dólares taiwaneses, que dá uns 5.300 reais. Que pode até parecer grande coisa para nós novamente, mas o país é caro de se viver e isso é pouco dinheiro para eles. E nesse tempo inteiro de trabalho, o salário dela só aumentou 5 mil dólares taiwaneses, que dão mais ou menos 840 reais. O que mais assusta nessa história toda é que Cal se formou em uma área que deveria pagar bem. Ela se formou em engenharia mecânica, com especialização em indústrias mais pesadas e tradicionais de Taiwan. Ela entrou na área de engenharia pensando que o seu futuro seria melhor, seria mais promissor, sabe, até mais estável. Ela sonhava com uma carreira melhor, com uma família e quem sabe com uma aposentadoria aos 60 anos. Por isso, ela entrou numa área que é tão difícil de avançar. Mas a realidade foi bem diferente. Apesar de tentar melhorar o seu inglês e várias outras habilidades, ela não viu aumento realmente grande no seu salário. E o salário aumentava uns 160, 300 reais por ano, se a gente for converter aí para real. O triste dessa situação toda, afinal, é que, apesar dos salários baixos, os jovens continuam tendo custos de vida muito altos, e isso torna a vida no país e nas maiores cidades praticamente inviável. Alguns jovens optam por trabalhar em outras partes de Taiwan, ou até mesmo no exterior, sendo nômade digital ou trabalhando com marketing e várias outras áreas. Mas ainda não dá para se saber exatamente qual que é o futuro que aguarda esse país. Bom, esse vídeo foi bem difícil de produzir, mas eu espero que você tenha entendido pelo menos um pouco do que está rolando no país atualmente. Talvez, quem sabe, até fazer uma comparação com a situação atual do seu país. Comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso, qual solução o governo poderia usar nesse caso para melhorar a situação. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.